Tá valendo? Já está online? Bom dia, povo de Deus. A graça e a paz. Como toda escola bíblica dominical, nós começamos assim um pouquinho atropelado, né? Às vezes as pessoas vão chegando, mas nós já estamos aqui desde as 8 horas da manhã, nos preparando para essa transmissão. Já oramos pela sua vida e queremos começar esse momento de estudo da palavra de Deus fazendo uma oração. Então você que está em casa, você que está aqui nos ajudando nessa transmissão, feche seus olhos agora. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer porque temos a possibilidade de, mesmo distantes, estarmos em comunhão. Podemos ouvir a palavra de Deus. Então você na sua casa, onde você está agora, feche seus olhos e vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse dia. Obrigado a Deus, porque em meio a tantas dificuldades, em tantas perspectivas que aparecem diante de nós nos dias de hoje, nós podemos ter uma rocha, uma confiança firmada no Senhor, ó Deus. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, a vida de cada família dessa igreja, de cada família de pessoa que nos ouve agora nesse momento, nas tuas poderosas mãos, ó Pai. Que o Senhor traga sobre nós palavra de consolação, palavra de alegria, de encorajamento e de despertamento através da tua palavra. Em cada momento, ó Deus, dessa escola bíblica dominical, nas orações, na leitura da palavra, nos louvores, na meditação, que o Senhor esteja falando conosco e nos confortando e nos trazendo a paz do Senhor que excede todo entendimento. E estende essa bênção do Senhor sobre todas as famílias dessa igreja, sobre todos aqueles que nos ouvem, sobre todo o povo do Senhor espalhado pela terra. Nós oramos assim, te agradecendo no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. É um momento de conversa de Jesus com os seus discípulos, e uma pergunta muito importante é feita pelo Senhor Jesus. A partir do verso 13 de Mateus, capítulo 16. Abra sua Bíblia ou ligue ela em algum aparelho, mas acompanhe a leitura que eu vou fazer com você desses versículos. Mateus 16, de 13 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles lhes responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Sei que você está na sua casa aí agora, mas se você ainda está com a Bíblia aberta, eu queria que você e sua família lessem juntos comigo agora o versículo 18, todos juntos. Eu não vou poder ouvir sua voz daqui, mas eu creio que você vai estar fazendo isso aí também na sua casa. Mateus 18, Mateus 16, apenas o versículo 18, vamos lá? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a palavra de Jesus acerca da igreja que ele estava levantando sobre a afirmação, sobre a confiança e a certeza de que ele é o cabeça, ele é a pedra angular, ele é o sustento, ele é o Senhor da igreja. E as portas do inferno, as portas da morte, não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Fecham-se as portas de um prédio, podem colocar todos os avisos que os templos não poderão abrir para atender a população, mas a igreja de Cristo prevalece, a igreja de Cristo continua,
as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Quando todas as portas se fecharam para João e ele estava na ilha de Patmos, Deus abriu para ele uma porta no céu. Quando as portas do prédio físico da igreja se fecham por uma pandemia, por tempos de morte, Deus abre uma porta online para que nós pudéssemos estar juntos adorando ao Senhor. Então, não desanime, não deixe que as notícias deixem você preocupado demais. Tome as devidas precauções, mas continue confiante no Senhor. Vamos louvar esse Deus que é o Senhor da igreja. Vamos louvar esse Deus que é aquele que protege e cuida da sua igreja, adorando com cânticos, com louvores. Quero convidar nossa equipe de música, hoje aqui reduzida, mas certamente encorajada pelo Senhor, para conduzir esse momento de adoração. E se você está em casa, fique em pé no seu lugar, junto com a sua família. Vamos abrir os nossos lábios, vamos cantar e adorar o nosso Deus. Aleluias. Bom dia a você que nos assiste. Deus te abençoe aí na sua casa. Vamos louvar junto a esse Deus que é maravilhoso e Ele é onipresente. Está aí com você, está aqui conosco. Amém? E ainda que o mundo possa desfalecer, o Senhor continua fiel. Ele continua sendo fiel a mim, continua sendo fiel a você, independente do que está acontecendo. Amém? Ainda que o mundo desfaleça e tribulações possam vir, cada dia mais estou firmado em Ti, e o meu coração está ligado ao Teu. Ainda que as circunstâncias queiram me desanimar, mas aquele que faz a Tua vontade permanecerá para sempre. Tu és fiel, Senhor, Tua palavra e Teu amor sempre me guardará para cumprir a Tua vontade. Em Tua presença está minha casa e minha vida. Pode o mundo se abalar, mas o Teu propósito se cumprirá, pois Tu és Senhor. Tu és Senhor. Ainda que o mundo desfaleça e tribulações possam vir, cada dia mais estou firmado em Ti, e o meu coração está ligado ao Teu. Ainda que as circunstâncias queiram me desanimar, mas aquele que faz a Tua vontade permanecerá para sempre. Tu és fiel, Senhor, Tua palavra e o Teu amor sempre me guardará para cumprir a Tua vontade. Em Tua presença está minha casa e minha vida. Pode o mundo se abalar,
E apesar de estamos transmitindo via internet, nós estamos presentes para louvar esse Deus que é grande. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, mas só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus, Jesus, e céus. Amém, Senhor. Nessa manhã nós te agradecemos pelo poder, pelo prazer de podermos louvarmos o Senhor. Apesar das circunstâncias que estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor é Deus, sobre céus e sobre terra. E nós te agradecemos essa manhã, por mais uma oportunidade de louvarmos o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Ainda que o mundo desfaleça, ainda que haja tribulações, nosso coração não está firmado nas notícias nem nas circunstâncias, mas no nosso Deus eterno e imutável, que nos conduz, que nos governa. E nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Nós queremos louvar a Deus pela sua grandeza, como cantamos agora, mas também queremos louvar a Deus pela vida, por nós estarmos aqui, vivos na sua presença, e alguns celebrando de uma forma mais especial o aniversário, essa renovação da vida nesses dias tão turbulentos. Então nós queremos lembrar dos aniversariantes da semana, aquelas que fizeram aniversário na semana que se passou e os que irão fazer aniversário na próxima semana. Você não vai provavelmente receber muitos abraços nesse ano, né? No seu aniversário, mas você vai compreender. Talvez é um grande presente agora alguém não te dá um belo abraço, mas guarda aí, que esse tempo vai passar. Aí nós vamos trazer assim, uns abraços acumulados para você, para a sua vida e para todos nós. Os aniversariantes, então, da semana, esses são da próxima semana, do dia 22 ao dia 28 do 3. Dia 22, hoje é aniversário do Evanildo. Você conhece o Neném? É aniversário do Neném. Ele me ligou, viu, Neném? Se você está assistindo aí, me ligou. Não esquece do meu aniversário. Eu esqueci, ainda bem que tem aqui a memória eletrônica. E na terça-feira,
Dona Nenzina Bragança, que falta vai fazer dar um abraço na Dona Nenzina, mas certamente estaremos orando pela vida da nossa irmã. Tem aniversariante da semana que passou? Esse é o da próxima, né? Da semana passada tem aí? Se tiver, coloca para nós, por favor. Acho que nesse aí não tem não, né? Só... Ah, tem. Vai chegar agora, ó. Isso aí está demorando no seu computador, é porque é o delay, tá, da internet. Daqui a pouco aparece. Ó. Neném, hoje, Dona Nenzina, terça-feira. E esse é o da semana passada. Isso está ali próxima semana, mas é o da semana passada. Apenas dia 15, a nossa irmã Rosa. Tá certo? Ninguém mais no dia 15, é o dia 21, fez aniversário. Então, beleza, de casamento, qualquer coisa que lembrar aí também, depois nós estaremos colocando nos nossos grupos. Então, semana passada, domingo, foi a Rosa, hoje o Neném, e terça-feira é a nossa irmã Dona Nenzina. Vamos orar por essas vidas, por essas famílias também. Feche seus olhos. Vou pedir a Silmara que faça essa oração. Silmara, por favor, nos conduza aqui nessa oração. Está ali o microfone, Silmara, ó. Que é a tecnologia. Nossa, aqui é chique. Pode vir aqui para você orar, por favor, para os irmãos te veem. Dona Nenzina, Neném e Rosa foram os aniversariantes. Santo Deus, Som. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor, pela oportunidade que temos de poder estar louvando, engrandecendo o nome do Senhor, de poder estar na tua casa aqui. Somos pouquinhas pessoas, mas juntamente com a tua igreja online, Senhor Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom, o tempo todo o Senhor é bom. E nós somos gratos ao Senhor pela vida dos nossos irmãos, Senhor, pela vida do Neném, pela vida da nossa tia, Senhor, a Nenzina, Senhor, nossa irmã em Cristo Jesus. Nós louvamos o nome do Senhor pela vida da Rosa, que se passou no aniversário dela também. Senhor Deus, muito obrigado por essas vidas que são tão importantes para a vida da tua igreja, Senhor Deus. Nós louvamos ao Senhor porque até aqui nós podemos dizer com toda certeza, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem fortalecido a vida dos nossos irmãos. Nós somos gratos ao Senhor por mais um ano de vida, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles. Os seus sonhos, os seus projetos estão nas mãos do Senhor, um Deus que tudo pode fazer por nós, Senhor Deus. Nós colocamos a vida dos nossos irmãos na tua presença, que o Senhor continue abençoando, dando saúde, Senhor, que eles possam, Senhor, a cada dia mais se apegar no Senhor, porque só o Senhor pode tudo por nós, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós também temos aqui, continuamos sorteando a família do altar. Algumas famílias ainda não foram sorteadas, são muitas famílias, e aí faltam algumas aqui ainda para nós estarmos orando por elas. Pretendemos continuar, isso é uma programação da Escola Bíblica Dominical, com outros modelos, assim que se finalizar, mas sempre colocando em oração a vida das famílias da nossa igreja. E essa semana nós estaremos orando pela família do Edgar, da Solange e do Mateus. Então, lembre-se de orar por essa família. Nós estaremos orando por ela agora, antes de iniciarmos aqui o nosso momento de estudo da palavra. Nós estaremos orando pela família no altar. A família do Edgar, da Solange e do Mateus, e também do Samuel. Lembre-se de orar por essa família e colocando eles na presença do Senhor ao longo dessa semana. Antes de nós começarmos aqui o estudo, alguns rápidos avisos. Nós estamos lidando com um momento totalmente atípico na vida da igreja. Nós nunca passamos por isso antes. Você nunca passou, eu também não. Nem nossos irmãos aqui da mídia, do som. Então estamos todos tentando nos adaptar para, da melhor forma possível, conseguir manter esse contato e continuar meditando na palavra de Deus. Então, se algum problema técnico acontecer, se você tiver alguma sugestão, algo que você percebeu, que acha que vai melhorar, que vai contribuir, pode nos procurar, pode mandar uma mensagem,
para um presbítero, para o pastor, para os irmãos do departamento de mídia. Nosso objetivo é, a cada transmissão, ir melhorando e ampliando o alcance. Hoje, por exemplo, nós não estamos conseguindo transmitir pelo YouTube, agora pela manhã. Iremos tentar mais uma vez à noite, mas pelo Instagram e pelo Facebook nós conseguimos fazer essa transmissão. Esses são os principais veículos. A maioria das igrejas estão trabalhando com esses 2 veículos, mas o YouTube nos dá uma amplitude maior. Queremos transmitir por eles também. Questão do som, do áudio, da imagem, tudo isso nós estamos adaptando para que aos poucos nós possamos ir melhorando. Outros avisos sobre os funcionamentos da igreja, as outras atividades da igreja, nós estamos sempre reportando a igreja nos grupos da igreja. Então vai aqui um aviso para você, muito especial. Você que saiu de um grupo da igreja, saiu do grupo principal da igreja, por um motivo natural, né? Às vezes estava com grupos demais, você participava de outros grupos da igreja e lá você também recebia as informações, tudo bem. Mas se nesses dias você puder, peça a Cíntia, os irmãos da administração do grupo, para você ser recolocado no grupo principal da igreja, porque isso facilita as nossas comunicações. Evita de ter que ficar mandando mensagens para vários grupos para alcançar o maior número de pessoas. Então, participe do grupo da igreja. Lá não é um grupo de papo, só os administradores podem mandar as informações, então não vai pesar o seu celular, você não vai ficar recebendo mensagens o tempo todo, pesadas, apenas informações para que você possa participar do bom andamento da igreja. Outra coisa sobre as transmissões. As transmissões do Instagram, não sei a do Facebook, mas do Instagram, ela tem um tempo, geralmente é 1 hora. Então, ela, por causa disso, nós temos que tomar 2 atitudes. Primeira, pode ser que depois de 1 hora a transmissão aí caia. Então, não pare, não vá embora, não desligue o celular, seu computador, como se o culto tivesse acabado. Nossos irmãos vão reiniciar outra live para continuar, caso dê 1 hora e o tempo acabe, ok? Mas ainda assim, em virtude dessas transmissões serem online, nós tentaremos fazer programações em tempo mais abreviado, pelo motivo da transmissão ter tempo, pelo motivo da bateria do celular, essas coisas todas, mas também porque nós entendemos que não é a mesma coisa que estarmos juntos, e isso pode gerar algum tipo de dispersão, falta de concentração. É mais natural que nós nos percamos em situações como essa. Então, queremos que tudo seja aproveitado da melhor forma possível. Então, essas são algumas atitudes que iremos tomar. Caso você tenha alguma para contribuir, para nos acrescentar, nós estaremos à disposição. Relembramos que todas as programações presenciais da igreja estão suspensas. Reforçamos as orientações das nossas autoridades para que você respeite o isolamento social. Ficar em casa é extremamente importante. Aquilo que nós vimos acontecer na Itália e em outros países, os especialistas afirmam que se o isolamento social tivesse acontecido mais cedo e de forma mais rigorosa, o impacto teria sido bem menor. Então, observe isso, respeite isso. Aproveite esse tempo para orar, para buscar o Senhor. O isolamento é social das outras pessoas, mas estamos na nossa família e estamos na presença do nosso Deus. Então nós vamos orar agora pela família no altar do Edgar e também agora pelo momento que teremos de leitura da palavra e pela sua vida. A lição que nós iniciamos domingo passado encaixa perfeitamente com o tempo que nós estamos vivendo. Deus tem um propósito em todas as coisas. Nosso tema é fundamentos bíblicos da família. O que a Bíblia fala sobre família? E hoje, mais do que nunca, você precisa saber lidar com a sua família. Você precisa saber viver em família. E isso é importante. Então, feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Cíntia. Ok. Feche seus olhos durante alguns instantes. Nós vamos orar por esse momento agora e pela família no altar. Vou pedir ao presbítero Renato que nos conduza nessa oração, por favor. Pode vir aqui à frente, presbítero Renato. Pai bendito, nós rendemos graças e louvores ao Teu nome, Senhor, pela graça, Senhor Deus, de estar diante de Ti,
e pela bondade do Senhor em sustentar as famílias da igreja, Senhor. Ó Deus, porque o Senhor livrou no passado, o Senhor livra hoje e também tem livrar e vai livrar no futuro, Senhor. Quando as coisas parecem, ó Deus, não ter saída para os lados, mas a nossa esperança, Senhor, nos lembra que a nossa saída é para o alto. Senhor, porque a nossa redenção virá, Senhor Deus, nas nuvens, quando o Teu Filho regressar, Senhor, Teu Filho amado Jesus. E o Senhor possa sustentar as famílias, Senhor, como o Senhor sustentou ali a família de Noé, Ló, suas filhas, a família de Abraão, a família, Senhor Deus, de Josué. Deus, quando ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor possa abençoar a família também, Senhor Deus, do Edgar, que essa família dessa semana, Senhor, os seus sonhos, os seus recursos financeiros, a saúde, os filhos, ó Deus, guardados debaixo da Tua proteção, por onde quer que irem, Senhor. O Senhor possa, assim, sustentar as famílias também da igreja, Pai. Que nesse estudo, já pela manhã, o Senhor possa fortalecer esses laços, fortalecer a alegria de estarem juntos, a alegria, Senhor Deus, de passar pelas provações, de mãos dadas, de cabeça erguida, Senhor. Abençoe todas as famílias da igreja e toda a comunidade evangélica, Senhor Deus, no Brasil e no mundo, para que possamos, ó Deus, testemunhar para o mundo que o Senhor é a solução. Ó Deus, assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmão Renato. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 1. Esse é o texto base da nossa lição. No domingo passado, no domingo anterior, os irmãos começaram a estudar essa lição presencialmente aqui com o presbítero Esdras, e foi apenas dada a introdução e alguns pontos iniciais. Nós queremos continuar, dar uma revisadinha aqui no começo e continuar essa lição que fala sobre a família, criação de Deus. Nós temos as projeções aqui, creio que vai dar para acompanhar também aí pelo seu aparelho, pelo celular ou pelo computador, o que vai estar sendo projetado aqui para nós acompanharmos. Família, criação de Deus. Gênesis 1, versículo 27. Nós vamos ler alguns textos aqui do livro de Gênesis. Gênesis 1, 27. Vamos ler o 26 e o 27. Diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. O versículo 27 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. No capítulo 2, nós vemos uma extensão dessa citação de Moisés aqui no capítulo 1 sobre a criação do homem, onde ele vai trazer mais detalhes de como isso aconteceu. A partir do verso 4 diz: esta é a gênese do céu e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Aí no versículo 7 ele diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui fala da criação do homem, Deus o formando do pó da terra. Aqui Moisés nos mostra o método que Deus usou. No final, a partir do versículo 18, no final do capítulo 2, Deus vai então trazer os animais da terra, o homem dá o nome para cada um deles, e percebe que não há nenhum animal compatível para que seja um companheiro, a companheira do homem. Por isso então Deus faz, no versículo 21, algo na vida do homem para prover uma companheira para ele. No versículo 21 então diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas
e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e une-se à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Agora passa um pouquinho aí a sua Bíblia, no capítulo 5. Há 3 relatos em Gênesis sobre a criação do homem e a criação da mulher. Gênesis 1, 26 e 27 que nós lemos, Gênesis capítulo 2, as 2 partes, e Gênesis capítulo 5 também nos traz esse relato. Verso 1 e 2 diz assim: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Só até aí. Bom, então há 3 relatos bíblicos sobre a criação do homem. Um onde dá uma ênfase no homem e na mulher, como sendo criados à imagem de Deus. Na lição nós iremos ver o que isso significa. No capítulo 2, nós vemos a criação do homem e da mulher, e a ênfase que é dada é na distinção entre eles. Nós podemos ver como a maneira como eles foram feitos, e a distinção, como também nós veremos nessa lição, não é um empecilho, não é um problema, o fato de homem e mulher serem diferentes, mas é algo que complementa. Eles necessitam um do outro em Deus, para que possam assim viver em paz e harmonia que Deus planejou. E no capítulo 5, nós vemos a unidade do homem e da mulher. Deus chama o homem e a mulher pelo nome de Adão. Não é que a mulher chamava Adão, mas os dois recebem uma só distinção, um só nome em Deus, mostrando a unidade do casal naquele projeto de Deus, os dois serem uma só carne. A lição então fala de família, e quando nós pensamos em família, geralmente nós pensamos em muitos problemas. Nesses dias de isolamento social, que nós precisamos passar 24 horas dentro de casa, nós temos aí umas experiências para contar, não é não? E se você tem celular, e a maioria tem, todos têm, você deve estar recebendo assim uma enxurrada de memes, que é uma coisa que brasileiro sabe fazer assim com maestria, né? De piadas, de brincadeiras, sobre como é estar em casa, como é passar o tempo agora com a família. Eu recebi uma foto de um cara com um orelhão desse tamanho assim, ó, e falando assim, 8 dias em casa ouvindo a mulher. Olha que absurdo, né? É porque começa a gente ficar em casa e lidar com os conflitos, lidar com os problemas. Antes, quando o clima ficava um pouquinho pesado, você falava assim, vou na padaria comprar um pão. Pronto, aí resolvia. Ou o menino falava assim, vou para a escola, que aí eu vou parar de pensar nos problemas lá de casa. Agora não tem mais jeito. Todo mundo dentro de casa. Então, família é esse lugar que é abençoado, mas nós lidamos com tantos conflitos. Eu creio que os pastores todos irão concordar, e os líderes de igreja irão concordar, que as famílias geram muito trabalho para o ministério pastoral. A grande parte do nosso trabalho, do nosso empenho, é lidar com famílias quebradas, famílias em crise, famílias que lidam com problemas internos, com problemas externos. E eu creio que você que está me ouvindo também vai concordar que quando a família vai bem, a igreja vai bem. Quando a família está forte, a família e a igreja também está forte. Quando a família está unida, nós também vemos unidade na igreja. E quando tudo isso acontece na igreja e na família, o país é abençoado, a vizinhança é fortalecida, as pessoas são tocadas pelo amor de Deus através da nossa família. Que importante missão então nós temos em pastorear a nossa casa, em amar a nossa família, em cuidar dela. O Salmo 128 fala das bênçãos de Deus sobre a família do homem que teme ao Senhor. Ela fala da provisão financeira, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Ela fala da unidade da família, a esposa como oliveira frutífera, os filhos como videira frutífera, os filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, a família unida na presença do Senhor. Mas o final do Salmo 128 fala da bênção social, paz sobre Israel.
Quando a família vai bem, a nação vai bem. Por isso essa lição é extremamente importante. Ela começa falando que família é uma bênção. A sua família é uma bênção. A sua família é um presente de Deus, porque nós vemos nessa lição que a família é criação de Deus. E se você lembra do relato da criação, dos 6 dias da criação, tudo que Deus foi criando, Ele disse que era bom. Fez Deus a luz e disse que era boa. Fez os animais, isso era bom. Mas quando Deus fez o homem, Ele disse que isso era muito bom. Só tinha uma coisa que não era boa na criação do homem, é que ele era sozinho. Então Deus lhe fez uma auxiliadora, Deus os uniu e por isso nasceu a família. Família é projeto de Deus, é criação de Deus. A sua família é uma bênção. A sua família foi projetada por Deus para ser instrumento de bênção na sua vida e você ser bênção na vida da sua família também. Então essa lição hoje, de maneira muito simples, como eu creio que o Esdras já introduziu no domingo anterior, ela fala de Gênesis como o livro dos começos. O livro dos começos da criação, da terra, de tudo que existe. O livro do começo do pecado, é onde surge o pecado. O livro do começo da diversidade das línguas. Tudo em Gênesis mostra como as coisas começaram. Mas também é o começo da família. E quando nós queremos entender sobre família, precisamos voltar para Gênesis. Deixa eu fazer um parênteses rapidinho aqui. Se você que está nos assistindo pelo Instagram, quero lembrar o que eu falei agora, pode cair, tá bom? Aí quando cair, dá um tempinho que vai voltar. Nós vamos reiniciar outra live, e aí você continua ouvindo. Mas você que está pelo Instagram, não sei se o Facebook tem esse recurso, você pode também participar. A escola dominical tem essa bênção, né? A gente pode fazer pergunta, a gente pode levantar a mão. Agora você não está aqui para levantar a mão. Mas se você quiser, enquanto o assunto vai desenvolvendo, fazer uma pergunta ou uma contribuição, a nossa irmã Cíntia está ali acompanhando e vai passar para a minha pergunta, tá bom? Ela vai levantar o dedo aqui no seu lugar, assim, ó, levantar a mão no seu lugar e vai me transmitir a pergunta e eu vou te dar aqui a resposta à luz da revista e da palavra de Deus. Então, eu não sei exatamente onde Esdras parou no último domingo, mas a lição trabalha apenas 4 pontos específicos. Homem e mulher como criados à imagem de Deus, a formação do homem de maneira específica, a formação da mulher de maneira específica, individual, e a formação da família. Eu vou falar sobre esses 4 pontos aqui de maneira, como eu disse, um pouquinho mais abreviada. Então, Gênesis 1, 26 e 27 fala do homem e da mulher criados à imagem de Deus. Algumas coisas aqui que chamam a nossa atenção. Primeiro, na criação do homem e da mulher, nós já vemos Deus se revelando. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Não tanto nos ensinar sobre nós, mas nos ensinar sobre Deus. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E aqui Deus já se revela como Deus triuno, como a Trindade. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É um aspecto desse Deus. E aqui já tem um grande insight para nós. Deus é trino. Deus é 3. Deus é 1. E Deus habita em Trindade. 3 pessoas. Isso nos mostra que Deus é um Deus de comunidade. É um Deus de comunhão. Um Deus de relacionamento. É por isso que Ele cria família. Família é esse local onde nós temos comunhão e relacionamento para resplandecermos a glória de Deus. E aí ele diz que o homem é feito, o homem e a mulher são feitos à imagem e semelhança de Deus. Com isso, eu quero que você entenda que não está dizendo sobre aspectos físicos. Não está dizendo que Deus tem nariz, boca, orelha, cabelo. Ainda que na Bíblia, muitas vezes, você vai ver algumas linguagens que se referem a Deus dessa forma. Você já percebeu, né? As mãos de Deus, a tua mão me cerca por detrás e por diante, sobre mim colocas a tua mão, diz o salmista. Os olhos do Senhor percorrem a terra, a boca do Senhor o disse. Mas essas são linguagens, nós já aprendemos sobre isso, antropomórficas, linguagens que falam na linguagem do homem, palavras que falam na linguagem do homem. Deus é espírito, é o que nos diz o Senhor Jesus Cristo. Espírito não tem forma. Então, quando fala de imagem e semelhança, não está falando de aparência física, mas está falando acerca do caráter, dos atributos comunicáveis de Deus
que Ele nos colocou. E o autor até coloca aqui que nos distingue dos animais, nos separa dos animais. Nós temos intelecto, personalidades, emoções, vontades, espiritualidade, coisas que Deus colocou em nós. Então, o homem ser imagem e semelhança de Deus, quer dizer que tudo que nós fazemos, ou falamos, ou pensamos, deve refletir a glória de Deus. Bom, agora você sabe, não é assim, né? Nós não conseguimos refletir a glória de Deus dessa forma. Nós não conseguimos ser espelho de Deus na terra. E principalmente na família. Às vezes nos contextos sociais, a gente até consegue ser educado, generoso, gracioso. Mas dentro de casa, a nossa paciência é mínima. A casa é o lugar, a família é o lugar onde nós somos mais desafiados a refletir a imagem de Deus. Isso acontece porque Gênesis também nos explica a origem do pecado. O pecado, então, ele afeta a nossa imagem e a imagem de Deus em nós. Nós já não resplandecemos a glória de Deus através das nossas obras e das nossas ações. É apenas em Cristo que essa imagem é restaurada. Então, a boa notícia é: tem esperança para você e tem esperança para a sua família. Porque você foi criado para refletir a glória de Deus. E a sua família foi criada para refletir a comunidade do Deus triuno. Nós não podemos fazer isso por causa do pecado, mas Cristo nos restaura a imagem de Deus, porque Ele nos dá do seu Santo Espírito. Então, se nós estamos enfrentando crises espirituais, crises morais e de caráter, nós devemos buscar a misericórdia de Deus através do seu Santo Espírito, para que Ele vá fazendo de glória em glória, de fé em fé, a glória de Deus resplandecer em nós, através da face de Cristo. E aí a Bíblia vai falar da criação do homem e da mulher de maneira distinta. Ela fala, então, da formação do homem no capítulo 2. Fala que ele é descrito em detalhes, criado do pó da terra, ou formado do pó da terra. Essa não é uma segunda criação. Algumas pessoas lendo o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, alguns criam algumas ideias, algumas doutrinas de que aqui Deus fez um outro homem. Não, é o mesmo homem, só que agora Moisés vai dar detalhes. É o princípio que ele usa em todo o livro de Gênesis. Ele pinça, fala um ponto, depois ele explica esse ponto. Então a Bíblia declara que o homem foi feito do pó da terra. E aí tem algumas pesquisas que mostram isso, alguns cientistas já encontraram, né, evidências de elementos comuns entre o homem e o solo. Isso é só uma evidência. Nossa fé não está fundamentada nisso. Mas há algo diferente que aconteceu com o homem. A gente só seria um boneco de barro se Deus não tivesse soprado em nós o fôlego de vida. E é isso que nos torna alma vivente. Deus formou o homem. Deus modelou o homem. Deus fez isso com a intenção de criar um ser para o glorificar. E soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Então lembre-se disso. Toda vez que nós respiramos. Até nesses dias de pandemia, por trás de uma máscara, alguns, nós respiramos, porque Deus soprou em nós o fôlego de vida. A vida é uma bênção. A vida é uma dádiva de Deus. Parece que Deus precisa fazer momentos como esse para nos lembrar de coisas tão óbvias e tão simples. A vida é uma dádiva. Nós ouvimos notícias, e notícias falam de números, né? Quando nós ouvimos que 4.800 pessoas, quase 5.000 pessoas morreram na Itália, nós pensamos em números, mas são vidas que respiravam o mesmo ar que nós respiramos, que Deus criou, é uma dádiva. Quando nós ouvimos que o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil, e especificamente aqui em Minas Gerais, tem aumentado exponencialmente, e com o aumento do número de casos, também o aumento do número de mortes. Nós somos forçados a pensar na brevidade da vida. Uma das bênçãos que Deus pode nos dar em tempos como esse, de pandemia, é valorizarmos a vida que Deus nos deu. É sermos gratos por aquilo que nós temos. E nós vemos isso na formação do homem. A Bíblia também fala da formação da mulher. E é interessante notar que nessa formação da mulher, Deus faz a mulher a partir da costela de Adão. Nós já falamos sobre isso, tudo que Deus fez foi bom, o homem foi muito bom, mas a solidão do homem era algo que Deus considerava como algo que não era bom.
Adão deu então o nome para os animais e, logicamente, ele percebeu que não havia nenhum correspondente a ele, né? Tinha lá um macho e uma fêmea de cada espécie, mas ele não tinha a fêmea da sua espécie. Por isso que Deus então faz a mulher como companheira do homem, nem maior, nem menor, mas em igualdade diante de Deus. Nós vamos ver isso em vários momentos na Bíblia, Deus mostrando como homem e mulher são iguais perante Ele, como imagem dEle e no objetivo de o glorificar. Então a mulher então é formada da costela de Adão. Alguns vão até falar acerca do princípio da clonagem a partir desse texto. Eu não iria tão longe, apesar de que é a mesma fundamentação. Não sei se Deus usou o princípio da clonagem, porque Deus criou todas as coisas, mas Deus pode fazer infinitamente mais de tudo que nós pensamos. Ele fez a mulher a partir dessa costela e a criou como companheira, auxiliadora idônea. Interessante que, ao falar que a mulher é uma auxiliadora, Deus não está dando a ela um cargo inferior. Nós estamos vendo a complementação do homem e da mulher. Há diferenças entre um e outro. Nós podemos perceber isso, mas ambos se complementam. O homem precisava da mulher e a mulher precisava do homem no propósito que Deus tinha para eles. E aqui o autor traz algo interessante que eu queria que você ajudasse a pensar junto comigo aqui. Ele destaca aqui uma tabela entre diferenças de homem e de mulher. Eu acho que tem essa tabela aí, não tem? Se tiver, pode projetar ela para nós aí depois, hein? Isso, olha aí que maravilha. Não, pode voltar. Não, aí, isso, pode ir, isso, até aí. Beleza? Essa é a primeira. Ele vai colocando algumas diferenças entre homem e mulher. Deixa eu falar um negócio para você aqui primeiro. Em tempos pós-modernos, aquela diferença ali às vezes não vale não, tá bom? Às vezes nós vemos uns homens aí bem emocionais. Você está me entendendo, né? Bem emotivos. Então, não é regra de ouro, é regra geral, tá bom? E isso nos ajuda a compreender uns aos outros. Então, a primeira coisa que fala aí na tabela é que o homem, via de regra, é mais racional e a mulher é mais emotiva. Então, o homem tende a ser mais objetivo quando ele argumenta. Não, isso aí já é o segundo ponto, mas pode deixar aí, tá? E a mulher mais emotiva tende a ser mais complexa quando ela argumenta. Então, o homem, quando ele vê um problema, quando ele vê uma situação, geralmente ele quer pensar de maneira racional. Não é que a mulher é irracional, mas as emoções para ela falam mais alto. Eu vi uma citação de um livro muito legal quando eu estive lá nos Estados Unidos e eu até quero ver se eu encontro esse livro para eu comprar. E o nome do livro, traduzido em português, é Fale com o Elefante. Gostei demais da ideia do livro. Fale com o elefante. Ele usa uma imagem, um exemplo de que de um homem montado em um elefante. Já viu aqueles filmes lá da Índia, do Indiana Jones? Tem aquele pessoal lá montado em elefante, lá naquelas regiões o elefante é um animal de transporte mesmo. Aí está lá o cara montado no elefante. Quem conduz o elefante é o seu, como é que chama o cara que monta no elefante? O elefanteiro lá, né? Está montado no elefante. É ele que conduz o elefante. E aí ele olha para essa imagem e fala assim: o homem montado no elefante é a parte racional do homem, do ser. E o elefante é a parte emocional. Olha que interessante. Se você falar com aquele homem lá em cima e convencer a parte racional que você deve ir para a direita, ele vai conduzir o elefante para a parte direita. Ele vai tentar conduzir. Só que ele vai usar os recursos ali tem arreio no elefante? O arreio do elefante lá, deve ter espora também, né? Para poder levar o elefante para a direita. Só que se você conseguir falar com o elefante, que é a parte emocional, se o elefante quiser ir para a direita, o cara que está montado em cima dele pode fazer o que quiser. O elefante vai para a direita. Não é assim? Quem montado em cima do elefante consegue controlar. O elefante é mais forte, o elefante é mais intuitivo, ele é mais instintivo do que o homem racional que está em cima dele. Então o nome do livro é Fale ao Elefante, é porque se você conseguir falar na parte emocional, você conduz a parte racional. Se você tocar a parte emocional, você também toca a parte racional. Então não é que a parte emocional da mulher ser mais emotiva, quer dizer que ela é inferior. É um outro ponto de contato. O homem, ele tem um ponto de contato racional, a mulher emocional. Como saber disso abençoa os nossos relacionamentos, não é verdade? Porque às vezes tem um problema dentro de casa, e aí a confusão estabelece,
E o marido fala assim, eu não entendo ela. Mas não é para entender. É porque você tem que sentir o que ela está sentindo. E a mulher às vezes fala assim, você não sabe o que eu estou sentindo. Eu falo, não sei mesmo, está no você, não está em mim. O homem nunca vai saber o que é uma dor de parto. Glória a Deus, aleluia. Eu não quero não saber mesmo. Inventar uma maquininha agora aí que imita contração para os homens sentir. Eu acredito, deixa sentir lá, não quero nem saber. Mas é diferente. Então, para viver bem em família, lembre-se que, geralmente, os homens vão responder a coisas mais racionais e mulheres a coisas mais emotivas. Por isso, o homem tende a ser mais objetivo quando ele argumenta, ele estabelece os argumentos de forma objetiva, e a mulher tende a ser mais complexa quando argumenta. Você precisa entender os argumentos e a maneira de se comunicar um dos outros. Geralmente, o homem é mais quieto, pode passar aí para nós. Fala pouco. E geralmente a mulher fala mais do que o homem. Lá em casa, não. Lá em casa, a Vanessa é mais caladinha e eu que falo igual uma matraca. E a Júlia, graças a Deus, puxou eu. Então, ela fala demais, né? Geralmente é assim. Mulher gosta de falar mais, e vai falando, e vai se expressando. E o homem mais quieto, fala pouco. Então, para nós vivermos bem em família, lembre-se disso. O seu marido ou o seu filho está calado, não quer dizer que ele não está gostando, não quer dizer que ele está com raiva. Ele simplesmente está se comportando como ele normalmente se comporta. E a mulher está falando demais, não é que ela está nervosa e querendo deixar você doido, não. É que é assim mesmo que ela se comporta, é assim mesmo que ela se expressa. Se for diferente igual lá em casa, tenha paciência do mesmo jeito. Outra coisa, de que tem diferenças aí entre homem e mulher, que o autor nos coloca. Homem, isso aí lá em casa acontece, viu? Homem não repara nos detalhes. E mulher é detalhista. Você concorda com isso? Isso é verdade? A coisa mais desafiadora para o homem é fazer uma homenagem para a mulher. Mais desafiadora. Porque a gente sabe que vai ter alguma coisa que vai dar errado, né? Teve uma vez aqui, há muito tempo atrás, na Manaí antiga ainda, os homens resolveram fazer uma homenagem para as mulheres da igreja. É dia da mulher, presbiteriana, alguma coisa assim. E aí os homens foram preparar um café da manhã para as mulheres. Eu e o Alci, o presbítero Alci na época, resolvemos preparar a mesa, arrumar a mesa. Aí fomos lá, escolhemos o pano na despensa da cozinha, estendemos o pano sobre a mesa, ajeitamos com cuidado. Aí o Alci me perguntou assim, pastor, tá bom? Eu falei, tá bom, mas quando chegar uma mulher aqui, vai falar que está errado. E não deu outra. Na hora que ela se agarra, falou, mas esse pano aqui, gente? Pegaram esse pano feio aqui, tem tanto pano bonito pôr na mesa, mas com essa ponta virada para cá, é desse jeito. Não é que a mulher é mais enjoada que o homem, não é isso que eu estou querendo falar, vocês me entendam? A mulher é mais detalhista. Ela vai reparar nas coisas que nós não vamos reparar. Então presta atenção, mulher, seu marido não é sonso, tá bom? Seu menino não é lerdo. É que nós não olhamos para uns detalhes que vocês veem. E marido, sua mulher não é enjoada também não, sua menina também não é enjoada. É que ela é mais detalhista que você. Que bênção, porque ela pode nos ajudar. Tem uma pergunta aí? Maravilha! Eu estou me sentindo assim o R.R. Soares. Pergunta que o missionário responde. A pergunta é gringa ainda? Isso é do Wesley. Do Wesley? Wesley Denardi. Wesley Denardi. Um abraço para o Wesley, o irmão está mandando. Ele perguntou, podemos dizer que depois da queda do homem, a submissão da mulher diante do esposo determinado pelo Senhor seria um castigo? Muito boa a sua pergunta, como diria a presidenta, né? Se a submissão da mulher foi colocada como castigo, a submissão da mulher não é um peso sobre a mulher, se entendida como não sendo uma subserviência. Quando a mulher recebe a maldição, ela recebe a maldição de Deus iria multiplicar sobremodo as suas dores no parto. Não sei se todo mundo ouviu a pergunta do Wesley pelo microfone, talvez por algum problema. A pergunta é se a submissão da mulher é um aspecto da queda, uma consequência da queda. Nós compreendemos que não. Porque a mulher foi criada como auxiliadora idônea para complementar o seu marido no seu desempenho das suas tarefas. Quando a mulher recebe então a maldição, diz que multiplicarei sobremodo as dores da tua gravidez, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará.
ele te governará. Aqui eu fico com a interpretação do John MacArthur. John MacArthur não entende que há aqui uma imposição da submissão da mulher para com o homem. Aqui, na verdade, é o contrário. Há uma determinação, há uma palavra de Deus que a mulher estaria sempre em conflito com a autoridade do homem e que ela tentaria usurpar esse poder do homem, porque foi isso que ela fez na queda. Quando ela toma do fruto e come, ela está usurpando do marido a autoridade que pertence ao homem, que foi dada a ele. Então isso já existia antes da queda. O homem já era o cabeça, ele já era o representante de Deus, inclusive sobre a mulher. É por isso que olha que detalhe interessante, Wesley, irmãos, quando a mulher come e depois o homem come, nós não sabemos o intervalo de tempo, né? Mas é quando o homem come que os olhos se abrem, porque ele era o representante, estava sobre ele a autoridade. Então essa submissão já existia antes da queda. Vamos lá então para as outras características, vamos caminhar um pouquinho mais rápido aqui para o nosso tempo já finalizar. O homem consegue ter momentos de mente vazia e a mulher está ligada a todo momento, em tudo o que acontece. Já viram uma palestra sobre essa? Eu acho que alguns pastores brasileiros aqui já usaram essa palestra, para não falar copiaram, de um pastor americano que mostra duas mentes, duas cabeças, do homem e da mulher, né? E a cabeça do homem, ele explica, ele tem um lugar na cabeça do homem que é chamado quarto do nada. Só a cabeça do homem tem, a cabeça da mulher não tem. E o homem às vezes vai para o quarto do nada. O homem ama ir para o quarto do nada. Ele liga a televisão e fica zapeando aqueles canais ali, ele está lá desfrutando o quarto do nada, tá bom? Então quando a mulher pergunta para o homem pergunta para ele assim, o que você está pensando? Ele responde, nada. Não entra na cabeça da mulher. Ela não acredita que... Você tem que estar pensando... Como você está pensando em nada? Está pensando na sua ex-namorada? Aí começa a confusão. Não. Eu estou no quarto do nada. Aí ele explica para a mulher, eu estou no quarto do nada. A mulher fala, deixa eu entrar também. Não pode. Não pode. A mulher não pode entrar no quarto do nada. Não vai colocar um tapete, um quadro, vai querer arrumar o pano da mesa. Não vai dar. É o quarto do nada. É onde o homem não pensa em nada. Ele consegue desligar a mente dele do que está acontecendo à volta. A mulher não. A mulher está ligada em todo o tempo. É por isso que a mulher, às vezes, consegue antecipar problemas que o homem não consegue. O homem está achando que está tudo bem, daí a pouco, dá um acidente. É porque a mulher consegue perceber isso, o homem não. Em contrapartida, a mulher, às vezes, precisa também desenvolver momentos de também descansar a mente, desconectar, se desligar, para que os índices de ansiedade não aumentem tão grandemente como tem aumentado nas mulheres. Mais uma, vamos lá? O homem é muito focado naquilo que faz, e a mulher consegue fazer várias atividades ao mesmo tempo. Segurar o neném, mexer no fogão, falar no telefone e passar pano na casa com o pé. O homem não consegue. O homem precisa concentrar naquilo que ele está fazendo. Isso também causa alguns conflitos. Mais uma, não demonstra afinidade em público. O homem não demonstra afetividade, em público, e a mulher mostra o que sente em público. Mais uma vez, isso aqui não é regra de ouro, isso aqui é regra geral. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. As mulheres gostam dessa demonstração de carinho em público, os homens muitas vezes com vergonha. É que nós fomos criados, que as meninas que a mãe levava para a escola, e aí dava um beijo na gente, nós deixando na escola. Aí nós ficávamos totalmente morrendo de vergonha. Fomos criados assim. Mais uma pergunta e nós vamos passar para a parte final aqui para concluir. A pergunta foi feita pelo Facebook, da Raquel. Pelo Facebook. Isso. Raquel. Em alguns casos, quando enfrentamos crises de caráter, é possível que alguns de nós ainda não experimentou um novo nascimento? Tá. A pergunta é se, quando nós enfrentamos crises de caráter, se nós ainda não experimentamos o novo nascimento. A minha resposta mais imediata é sim, é possível que isso esteja ligado à não conversão da pessoa, mas isso não quer dizer que toda falha de caráter está ligada à não conversão. Nós precisamos entender isso de maneira mais ampla, né? Quando nós experimentamos o novo nascimento, cremos em Jesus, nós somos refeitos à imagem dele, mas nós passamos por um processo de santificação. A conversão é instantânea, mas Deus continua trabalhando em nós. Nós vemos isso em homens da Bíblia,
que eram crentes, tiveram sua vida transformada por Deus, mas lidaram com falhas de caráter e tiveram que, ao longo da sua vida, aprendendo através de Deus, da sua palavra, a serem transformados. Nós podemos lembrar de Davi, tantas coisas que Davi fez após a sua experiência com Deus, tantas coisas que Deus fez por ele, e ainda assim ele cometeu alguns pecados. O próprio apóstolo Paulo, mesmo depois de ter visto Cristo, ouvido a sua voz, teve lá uma treta, uma confusão dele com Barnabé por causa de João Marcos, e o negócio foi tão sério que Lucas registra que cada um foi para um lado, dividiu a missão. Então isso é um problema de caráter, é um problema de crise entre eles, mas não quer dizer que ele não era convertido. Agora, toda vez que uma falha de caráter persiste em nós, e nós somos dominados por essa falha de caráter de maneira constante, nós devemos sim refletir sobre a nossa conversão. Por isso é importante nós lermos cartas como da 1 de João, como nós estamos expondo nos domingos aqui à noite, para fazermos um raio-x da nossa vida com Deus. Meus irmãos, a lição finaliza falando acerca da formação da família. E foi o próprio Deus que criou a família. No capítulo 2, versículo 18, nós vemos isso. No versículo 24, fala que Deus fez os dois uma só carne. E aqui tem 3 aspectos que todos nós concordamos sobre quando Deus fala sobre a criação da família, o que ele quer dizer. Lá no versículo 24 do capítulo 2, ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tem 3 aspectos aqui que o autor destaca sobre a formação da família. Ela é monogâmica, ela é heterossexual e ela é indissolúvel. Então, nesses 3 aspectos, eu quero dar 2 conselhos aqui, em cada um, para os casados e para os solteiros, tá bom? Quando a Bíblia diz que a família é monogâmica, então, se o objetivo de Deus, o autor destaca aqui, fosse apenas a reprodução da espécie e encher a terra de seres humanos, isso era a missão que Deus deu para o homem e para a mulher, mas se fosse só isso, Deus teria criado Adão e um harém para Adão. E aí ele teria várias mulheres, iria reproduzir e encher a terra. Mas não, Deus criou uma mulher para um homem. A ideia de Deus de família, a ideia de Deus de casamento, é a ideia monogâmica. Um marido para uma esposa. Você sabe que depois disso, no Antigo Testamento, nós vamos ver casos de até homens de Deus que tinham mais de uma esposa. Em alguns casos isso era permitido. Deus colocou essa permissão por causa do pecado do homem mesmo, em alguns momentos específicos. Mas o propósito de Deus para o casamento não é a poligamia, nem a vida dissoluta sexual, mas é o casamento. O autor aos Hebreus vai dizer isso: bem-aventurado, digno de honra, é o leito sem mácula, o matrimônio, o leito sem mácula. Ele fala do casamento e da pureza sexual. Ele fala da preservação para o matrimônio, porque o matrimônio é digno de honra, e fala de você não ter uma vida sexual fora do casamento, o que traria prejuízo espiritual para você, segundo Deus. Então, deixa eu te dar um conselho aqui para você que é casado. Valorize o seu cônjuge. Ô dona, valorize o seu marido. O marido valoriza a sua esposa. Porque a nossa tendência é sempre focar nos problemas, né? À medida que a gente vai caminhando junto, e isso não é fácil mesmo, depois que a gente casa, a gente descobre um tanto de problema que a pessoa tem, né? Essa máxima é verdadeira. Quando você casa, que você conhece, na lua de mel eu descobri que a Vanessa gostava de música sertaneja, eu quase anulei o casamento, né? Eu descobri lá, né? Mas ela descobriu que eu gostava de rock. Aí também ela ficou doida. Isso foi só o começo, foi só o princípio das dores, né? A gente vai descobrindo muitas coisas depois, e vai sofrendo com as falhas uns dos outros. E se você não tiver o coração centrado em Deus, você começa a focar só nas falhas. Então valorize, cara. Olha aí as coisas boas, olha as bênçãos que Deus te deu através dessa família, desse cônjuge, e valorize. Para os solteiros, o recado é: espere no Senhor. Espere no Senhor. Deus tem um Adão para Eva e Deus tem uma Eva para o seu Adão. Então, pense bem, há famílias quebradas, há momentos difíceis, há situações de divórcio, tantas outras coisas que acontecem, é verdade. Mas creia que Deus sim tem um propósito para você na família e Ele tem uma pessoa especial para você. Eu não sou muito de acreditar que Deus tem um escolhido e uma escolhida para a gente casar.
É claro que Deus sabe todas as coisas, Ele é soberano, mas preste atenção. Deus já escreveu na Bíblia aqui o que é um homem de Deus. E já escreveu aqui na Bíblia o que é uma mulher de Deus. Tome isso como parâmetro. Coloque essa lista do lado da pessoa e vê se bate, pelo menos a maioria das coisas. Olha também se é bonitinho, se agrada do rapaz, se a menina é bonitinha, se agrada dela. Para você não casar e ficar desejando a mulher e o marido dos outros. Mas principalmente os caráteres da palavra de Deus, o caráter da palavra de Deus. E espere em Deus. Se está doido para casar, mas o fulano não preenche essas características aqui, espere, não case. É melhor do que você cometer um erro. Segundo, o casamento é heterossexual. Alguns brincam, né? Deus fez Adão e Eva e não Adão e Ivo. É homem e mulher. É a complementação que Deus criou. Visava a multiplicação da espécie. Não há multiplicação das espécies em casamentos, em relacionamentos homoafetivos. Hoje está muito em voga, hoje está muito natural, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma. Falar a palavra de Deus não é ser preconceituoso, falar da palavra de Deus não é ser retrógrado, falar da palavra de Deus é uma questão de fé. Nós cremos que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem, essa é a nossa fé. Assim como nós vivemos um estado laico e temos que conviver com pessoas que creem em outras coisas, nós cremos que também devemos ser respeitados por aquilo que nós acreditamos que é a verdade. Deus criou o homem e a mulher. E o grande problema das distorções sexuais, e isso nós compreendemos à luz da palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27, fala que o homem mudou a sua forma de se relacionar, homem com homem, mulher com mulher. A Bíblia fala disso como abominação e distorção do propósito de Deus para o ato sexual, que é uma bênção. Sexo é uma bênção dentro do casamento e dentro dos parâmetros de Deus. Essas distorções, por causa do pecado, têm a ver com o desejo do nosso coração. Então, tanto a questão do relacionamento homoafetivo, como também da lascívia e da prostituição e do adultério, tem a mesma raiz no coração de um desejo exacerbado. Desejar relacionamento sexual é uma bênção. Agora, desejar relacionamento sexual acima ou além daquilo que Deus estabeleceu, é o que o pecado distorce. Então, vai aí alguns conselhos. Para o casado, glorifica a Deus no seu casamento. O apóstolo Paulo leva isso tão a sério que ele chega a aconselhar na sua epístola aos Coríntios, dizendo o seguinte: marido e mulher, não deixe de conceder ao seu cônjuge aquilo que lhe é devido. Ele está falando da relação sexual. Isso faz parte do casamento. Isso não é o casamento, tá bom? Isso não é o mais importante, mas faz parte. Salvo em alguns momentos para dedicação espiritual, diz Paulo, mas isso não durante muito tempo, para que não sejam tentados pelo diabo. Então, glorifica a Deus no seu casamento através da relação sexual também. Aos solteiros, peça domínio próprio. Não é o desejo que te domina, é você que domina o desejo. Se o desejo te domina, você é um fracassado, porque tudo aquilo que você quiser, você vai ser escravizado daquilo. Mas você é o Senhor dos seus domínios. Finalmente, o casamento é indissolúvel. Os dois se tornarão uma só carne. Esse é o propósito de Deus para o casamento. E aí ele vai falar sobre isso, né? No Mateus também 19, versículo 6, Jesus vai dizer: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. O divórcio é fruto dessas crises que nós temos por causa do nosso próprio pecado. E não é o propósito de Deus para nós. Aí eu deixo para você também 2 conselhos. Para os casados: confie na palavra de Deus sobre o seu casamento. Deus diz que é melhor permanecer casado. Continue. Aos solteiros, ore para que a sua escolha seja de acordo com os padrões da palavra de Deus. Se você está nesse processo, querendo casar, você é jovem, adolescente, pensa em um dia no casamento, coloque diante do Senhor. Uma bênção que eu recebi quando eu era adolescente. Uma irmã lá de Fabriciano me abraçou num culto e eu estava orando lá pelos jovens. E ela orou pelo meu casamento. Eu acho que eu tinha 16 anos. Ela começou a orar, eu olhei para ela assim: casar? Eu estou muito novo para casar. Mas ela estava orando pelo meu futuro. Ela orou pela minha esposa, orou pelos meus filhos. E como Deus ouviu aquela oração. Como eu sou abençoado. Porque Deus me deu uma pessoa para estar do meu lado. Me deu uma família. Família é bênção de Deus. Queria orar por você e por sua família agora. Nós tentamos reduzir um pouco o tempo. Não reduzimos tanto assim não. 10, 14. Mas estamos nos adaptando. Estamos nos adaptando. Mas se você ainda está aí, eu queria que você fechasse seus olhos agora. E se você está com a sua família, se você quiser, tiver liberdade de se aproximar
seu filho, da sua esposa e agora, dar as mãos, ficar pertinho. Vamos orar uns pelos outros? Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos pelo presente da família. Te agradecemos porque o Senhor é um Deus de comunhão e criou ao seu povo como um povo de comunhão. Por isso, para nós está sendo muito difícil esses dias, ó Deus. Nós estamos longe uns dos outros, mas que o Senhor alimente o nosso coração nessa comunhão espiritual, que mesmo cada um em sua casa, nós sejamos ricamente abençoados. Que o Senhor fale ao nosso coração nesses dias, ó Pai. E nos ajude a refletir sobre a família do Senhor. Família que o Senhor nos deu, a família da aliança. Pai, que nós possamos, nesses dias que estamos reclusos dentro da nossa casa, restaurarmos o altar da nossa família. Restaurarmos o culto no nosso lar, ó Pai. Momentos de devoção, momentos espirituais, momentos de comunhão. Deus, se é necessário que nós peçamos perdão ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, aos nossos pais nesses dias, mas possamos, ó Deus, andar em plenitude com o Senhor. Guarda as nossas famílias, fortalece as nossas famílias, porque famílias fortes geram igrejas fortes e uma nação forte. Deus, eu oro agora, intercedo agora pela bênção do Senhor sobre cada lar, preservando, ó Deus, da contaminação desse vírus que se espalha. Sabemos que a perspectiva é que haja mais contágios, mas Deus, nós queremos clamar ao Senhor. Que o Senhor nos dê uma bênção, ó Deus, que quando essa epidemia passar, nós possamos dizer, para a glória do Senhor, que ninguém da nossa igreja, dos nossos familiares, dos nossos irmãos que nós conhecemos, foram contaminados por esse vírus, ó Deus. Coloca as tuas mãos sobre nós. Nos lembre, nos dê sabedoria para cuidar, Deus, da nossa higiene, de lavar as mãos, de tomar cuidado, de observar aquilo que foi nos ordenado, ó Pai, pelo Ministério da Saúde. Mas põe o Senhor sobre nós a tua proteção, ó Pai, no nome de Jesus. Livra-nos desse mal, para que, Deus, diante das portas da morte, a tua igreja continue a prevalecer. Nós cremos nisso e oramos pelas famílias dessa igreja. Oramos pela família no altar, do Edgar, oramos pelos aniversariantes, por cada um, Deus, dessa igreja tão abençoada, que a tua bênção esteja agora sobre cada um. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.